A música faz parte do dia a dia de muita gente. Ela está presente em momentos simples, como lavar a louça, e em momentos especiais, como aniversários e casamentos. Conheça agora a influência que a música tem no comportamento humano. Tá vendo essa fofurinha aí? Pois é, com apenas 8 anos ela não se deixou resistir aos encantos da música. É por causa que na minha casa é muito quieto. Aí quando fica muito quieto, aí eu faço muito barulho com a flauta ou com o violino. Violino eu toco na orquestra da igreja, mas a flauta eu toco na escola. É de verdade uma estrelinha que brilha. E se tem uma coisa que marca a vida das pessoas, nem que seja por uma única vezinha sequer, é a música. Ela invade batismo, casamento, festa de aniversário, reunião de amigos, mas ouvir música não é só entretenimento, não. É uma maneira para acalmar, relaxar, aliviar as dores, melhorar a memória e estimular as relações sociais, como explica a psicóloga Alessandra Pimentel. Ela influencia a mente, não só do ponto de vista emocional, afetivo, mas também do ponto de vista cognitivo. A gente pode pensar a música como um meio de aprendizagem, como um meio de vinculação com o outro ser humano. Então, também uma perspectiva social da música. Não tem jeito, acredite você ou não, ela vai interferir de alguma forma na sua cabecinha. Isso acontece porque a música ativa o centro de prazer do cérebro, libera um neurotransmissor chamado dopamina e causa uma sensação de bem-estar. Agora, se a música não te agradar, tiver aquele ritmo que para você é detestável, pode se preparar para um resultado inverso. Ou seja, ela pode te deixar muito irritado. A música sempre fez parte da vida das pessoas, seja para embalar um romance, celebrar um momento feliz, consolar um coração triste. Ela tem um poder tão grande sobre nossas vidas que é capaz até de influenciar o nosso estado de espírito. Esta música, por exemplo, me traz uma sensação maravilhosa de paz. E quando o assunto é aprendizado, a música pode ser a melodia que inspira o conhecimento. A gente tem uma infinidade de pesquisas, não só na psicologia mais tradicional, mas como também na neuropsicologia, apontando as mudanças que se fazem no cérebro, na atividade cerebral, através da música. Então, a música certamente cria maiores mudanças para a gente dentro do aprendizado. Eu diria para você, pura e simplesmente, uma criança, um adolescente, mas que gosta de ouvir uma música do seu dia a dia, né? do seu know-how. Isso pode ser útil para o aprendizado deste adolescente. A professora Keila dá aulas de música em uma rede de escolas no interior de São Paulo. Ela garante, assim como a psicóloga Alessandra, que música e estudo compõem uma boa sinfonia, desde que as notas estejam nos seus devidos tons. As crianças que têm pelo menos 2 anos de formação musical, tocam instrumento, a parte cerebral, essa parte de coordenação, de reter informações, de melhor se sociabilizar, isso é desenvolvido para o resto da vida, né? E falando em vida, a música deu a Tatiane da Rocha não só uma influência positiva no aprendizado acadêmico, mas uma nova visão dessa caminhada no mundo. Quando eu comecei a tocar e também cantar, né, eu comecei a mudar nas disciplinas. Comecei também a perceber que na música a gente tem um tempo e na vida também precisa ter um tempo. Isso mesmo, Tatiane. E esse é o tempo de ouvirmos mais canções que nos inspirem a aprender mais e sermos cada vez pessoas melhores. Agora você fica com outras notícias da nossa região no plantão da redação. O penhor de joias aumentou em 15% no Vale do Paraíba no ano passado em relação ao ano de 2015. O recurso é uma saída para quem está se recuperando da crise econômica. Segundo a Caixa Econômica Federal, foram realizados mais de 10.200 penhores na região. E o Vale do Paraíba atingiu a menor taxa de mortalidade infantil em 15 anos. A região é a 10ª do estado com menor número de mortes. Segundo o levantamento da Fundação SEAD, durante este tempo a taxa caiu 38,1%. 10 em cada 1.000 crianças menores de 1 ano morrem na região.
Fique agora com a previsão do tempo. Vamos à segunda parte da entrevista especial. Muita gente pode achar que é preconceituoso a gente falar a respeito dessa nova família, né? Que é uma espécie de convívio tribal entre dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem, uma criança no meio. Eu fico extremamente preocupado na concepção de um exemplo, né? De uma linha que essa criança vai ter para entender o que seja realmente uma família. Aí a internet, nesse ponto, também ajuda a essa banalização, pastor, ou não? A internet vai apresentar de tudo. Então, para todos os gostos, todos os segmentos, você vai ter informação ali. O nosso objeto de estudo e de trabalho constante, embora existam várias definições de família e configurações de família, você vai ter uma definição da psicologia, você vai ter uma definição da sociologia, você vai ter uma definição da teologia. O nosso objeto de estudo e ponto de partida para as orientações das famílias consiste exatamente no conceito bíblico, no conceito descrito na Bíblia. O livro de Gênesis diz: portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á. Então, formará uma nova família. Então, a célula familiar está exatamente nessa união. É claro que a gente não vai entrar aqui nos méritos de outras definições, porque eu prefiro ficar com a definição bíblica, né, de início familiar, homem, mulher, e ali tem toda a sua descendência, toda a sua prole, né? Então, dentro desse conceito que nós estamos discutindo aqui, a questão da pornografia, os efeitos, principalmente dentro do casamento, nós temos uma coisa interessante e isso me chamou muita atenção quando eu comecei a estudar. Nós temos muitos conceitos no que diz respeito à moralidade. Então, quando eu comecei a estudar, eu disse assim, eu não quero pegar nenhum conceito de moralidade, eu quero saber o que é que a ciência diz com relação à pornografia. Porque não é o suficiente eu chegar aqui e dizer para o nosso telespectador e dizer assim, olha, não é legal você fazer o consumo, o uso de pornografia. Não vai fazer bem à sua família. Mas eu tenho algum dado científico, concreto, que não seja simplesmente o pastor Jefferson dizendo assim, não, eu acho que é melhor você não fazer uso. Não, existem dados sim. Inclusive eu quero citar aqui uma escritora norte-americana chamada Pamela Paul. Pamela Paul, ela é colunista do The New York Times e do Washington Post. Ela estudou muito sobre essa questão da pornografia e o resultado dos seus estudos, ela escreveu um livro intitulado Pornificados. E nesse livro ela fala como desde o simples comercial de refrigerante, de suco, de cerveja, de cigarro, de automóveis, vendas de automóveis, ali existe o apelo pornográfico para fazer com que as pessoas sejam aprisionadas não apenas pelo comercial, mas posteriormente elas façam uso abundante da pornografia. Então isso vai gerando um vício. A ciência já definiu que pornografia é um vício. E assim, os achados científicos têm confirmado que, assim como uma pessoa que é usuária de cocaína, crack, álcool, assim como tem uma alteração no cérebro, também o consumo da pornografia traz alteração. Mas não apenas alteração física, traz alterações sociais. A pessoa perde o ânimo em trabalhar, porque quer estar, e assim como qualquer outra droga ilícita, quanto mais a pessoa usa, mais ela sente a necessidade de utilizar. E aí vem outros problemas de ordem até psicossomático que vai influenciar
muito negativamente no desenvolvimento familiar. No caso, a pessoa utiliza isso como efeito de prática sexual no casamento, o uso da pornografia também, busca informações que atualizem, quem sabe, na cabeça dela algum tipo de excitação, alguma coisa? O que normalmente se fala é o seguinte, nós vamos assistir aqui um pouco desse filme para apimentar a relação. Só que acontece o contrário. A pessoa tende a ficar dependente do apimentar a relação e chega um momento que ela não consegue mais se desenvolver sexualmente, não consegue ter o pleno prazer, a plena satisfação simplesmente com o ato sexual. Então ela fica dependendo. Se eu não tiver a estimulação da pornografia, eu não consigo me satisfazer sexualmente. E aí, inclusive, é onde vem uma enfermidade, uma doença psicossomática, né, chamado voyeurismo. O voyeurismo é aquele momento em que a pessoa se excita e somente se satisfaz na contemplação de outro ou outras pessoas mantendo relações sexuais. E é provável que a partir dessa banalização, se é que possamos chamar assim, aconteça um desestímulo da prática sexual? Sim, acontece. E está aí exatamente muitas reclamações, principalmente das esposas. O que é que acontece? O marido está viciado, está acostumado, porque na pornografia, a pessoa que é viciada, ela não precisa de preliminares. Ela chegou ali, deu um clique, pronto, já está se satisfazendo. Na relação física, não. Você tem todo aquele preparo, tem a conversa, tem o beijo, tem o toque. E quase que sempre, quase 100% dos casos, a pessoa que está viciada em pornografia, ela se satisfaz única e exclusivamente com a masturbação. É exatamente aí que eu ia chegar, né? A pessoa acaba se autorresolvendo. Autorresolvendo. Por quê? Porque a pornografia gera um prazer fácil. Você não precisa namorar, você não precisa cuidar. É uma relação egoísta. Então, eu vejo ali, eu assisto, e depois que eu assisto, eu vou lá e me resolvo sozinho no banheiro, ou seja lá onde estiver. Então, é um trampolim, a pornografia é um trampolim para a masturbação e vício em masturbação. Então, chega um momento em que a pessoa vai desenvolvendo esse hábito de forma que a companheira ou o companheiro não é mais o suficiente. Agora, imagina você, telespectador, você que é casado, tem a sua esposa e, num determinado momento, o seu marido pode não falar com palavras, mas estará falando com ações. Ele vai estar dizendo, olha, você é bonita, você é especial, eu te amo, mas eu me resolvo sozinho. Que horror. Pastor, muito obrigado pelas suas palavras sábias, né, trazendo aqui essa experiência importante desse mestrado que cursou e aconselhando as pessoas a não recorrerem a esses métodos alternativos que acabam fazendo com que até uniões sólidas, amorosas, acabem sendo desfeitas, né, em decorrência dessa prática tão absurda da pornografia. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado, um privilégio estar aqui com você, um abraço a todos. Nesta edição você viu que mais de 1/3 dos homens brasileiros não tem o costume de ir ao médico. 7 milhões de trabalhadores não conseguem sacar o saldo das contas inativas do FGTS. 23 remédios brasileiros são considerados os mais caros do mundo. Estes são alguns dos destaques mais importantes desta edição. Você pode rever todas as nossas reportagens no site repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe.
Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. No YouTube o endereço é youtube.com/Repórter Setorial. Temos um encontro marcado de segunda a sexta ao meio-dia, aos sábados e domingos às 11 da noite. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.